Nós estamos no mês falando sobre paz no lar, né? E quando a gente fala de paz no lar, a gente fala de família, a gente fala de missões. Na semana passada eu falei, traga suas talhas, né? E apresente elas para Jesus. E ali Jesus estava num casamento e acontece um milagre sobrenatural, o primeiro milagre que Jesus realiza. E é interessante que esse milagre aconteceu numa casa. Esse casamento foi numa casa. E hoje eu quero falar com vocês sobre as 12 casas que Jesus entrou. É muito interessante isso. É um estudo para a gente poder aprender mais um pouco sobre esse contexto, essa questão, o quanto é importante o lar, a casa, a família, e principalmente quando esse lar abre as portas para Jesus. Como é maravilhoso e o que acontece. E vocês vão ver aqui, eu não sei se eu vou ter tempo de falar dos 12 aqui, mas, e tem mais de 12, é claro, né, lares que Jesus entrou, mas isso aqui vai trazer ensinamentos para a gente muito profundo, daquilo que Jesus Cristo entrou nos lares, na casa, com um propósito. Então entenda, você que está em missões agora no Paz no Lar, você que vai para missões no Paz no Lar, você que está participando, você que ainda não está participando, mas vai participar, amado, ou você que vai abrir a sua casa, você que está assistindo aí, você que está aqui presente, talvez tenha alguém da sua família que realmente está interessado de fazer o Paz no Lar. Gente, vai ser bênção e muita bênção para eles, para a sua família, para os vizinhos ali também, vai ser muita bênção mesmo. E Jesus, aonde ele foi, aonde ele entrou, algo novo aconteceu. Por quê? Propósito. Fala comigo, propósito. Querido, tem um propósito, tá, amados? Isso é muito importante. E nos lares que Jesus foi, aconteceu o quê? Curas, restauração, perdão. Aconteceu milagres maravilhosos, querido. Uns foram fortalecidos na fé, porque estavam completamente sem fé nenhuma, sem esperança, e ali então estabeleceu a fé naquele ambiente, naquela casa, naquela família, e algo novo, maravilhoso aconteceu. Semana passada eu falei que no casamento lá em Caná da Galileia, né, acabou o vinho. O que aconteceu ali? Vinho significa alegria, a alegria acabou, foi embora. Imagina, gente, um lar, uma casa, uma família sem alegria. Né? Nossos filhos, né, o Igor e a Nicole, já, né, o Igor casado, nos deu 2 netos maravilhosos, né, já foi enviado, né, como flecha na mão do valente, ele já foi lançado, tem a família, a casa dele, e tudo. A Nicole ainda está com a gente, eu espero que Jesus volte antes. Ninguém disse amém, gente, ninguém concorda. Né, a Nicole está com a gente ainda, mas interessante, gente, que os nossos netos, é algo maravilhoso, é uma alegria estar com eles, é uma alegria. Nicole, sexta-feira, estava lá em casa, fazendo a célula, e eu cheguei do trabalho, a célula já estava acontecendo lá em casa, e eu cheguei em casa, tá a Andréia com a porta fechada lá no quarto. Quando eu entrei no quarto, estava a Andréia e os 2 netinhos na cama com ela. Eu vi aquela cena ali, eu falei, Deus, o Senhor é bom. E a gente começa a conversar, a se alegrar um com o outro, eles querem mostrar uma coisa e outra e tudo mais, assim, o ambiente é diferente, é alegria. É alegria. Então, amado, não pode faltar alegria na sua vida. Você pode dizer amém, queridos? Não pode faltar, é uma marca que Jesus Cristo traz, queridos, sobre a vida de cada um de nós. E se nós pudéssemos falar em uma só palavra, o que significa Jesus? Alegria. Porque Ele transformou lamento, tristeza, né, na nossa vida, em alegria. Então, queridos, isso é muito importante e é maravilhoso para a gente. Bom, então, amados, as 12 casas que Jesus entrou, a primeira casa, já estou falando aqui, que a primeira casa foi lá em Caná da Galileia, que Jesus foi levar para aquele casamento, alegria. Isso está lá em João capítulo 2, versículo 11. Os versículos que eu pedi para projetar, pode ser na versão NVI, tá bom, meu amado? Em nome de Jesus. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, o primeiro milagre que Jesus realizou, Ele escolhe realizar numa casa, numa família.
numa celebração de um casamento. Por quê? Casamento é propósito, porque Deus une propósitos. Eu posso ouvir um amém, amados? Você que é casado aí, lembre-se disso, Deus une propósito. Então, você que vai casar, lembre-se disso, Deus une propósito. Então, o propósito da união de um casamento, querido, ele precisa ser estabelecido com a bênção do Senhor. É o cordão de 3 dobras, que não pode ser quebrado. Então, isso é um sinal muito importante. E era uma festa, e naquela festa, naquela celebração, acabou o vinho, acabou a alegria, e Maria pede então para que Jesus pudesse fazer alguma coisa, e Jesus falou, não é chegada a minha hora. Ele fala, mulher, não é chegada a minha hora. E Maria logo tem a direção e a revelação de dizer, fazei tudo o que ele disser. E assim os serviçais fizeram, e você sabe da história, eu falei domingo passado aqui também, que acontece um milagre. Aonde havia escassez, porque acabou o vinho, acabou a alegria, houve então uma abundância de bênção de Deus. Você pode dizer amém, amados? É essa abundância que Jesus quer realizar. É isso que Ele quer fazer. Segunda casa que eu quero falar com você nessa noite, que Jesus entrou, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 30 e 31. Projeta aqui, por favor. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Gente, eu acho isso aqui tão profundo, né? Alguns gostam de fazer uma brincadeira aí e dizer que foi por isso que Pedro negou Jesus. Hein, Mário? Foi por isso, mas que é uma brincadeira que as pessoas fazem, não foi por isso não, tá? Mas preste atenção, é interessante ali que Jesus vai na casa dele, Jesus vai na casa de Pedro, e lá a sogra de Pedro está enferma, está doente com uma febre, que ela está acamada. Jesus vê aquela situação ali, querido, e ele vai lá e pega ela pela mão, toma ela pela mão, ora com ela, e a febre vai embora, a febre cessa da vida da sogra de Pedro, daquela mulher. E é interessante que imediatamente ela levanta e ela começa a servi-los. Querido, você já recebeu uma bênção de Deus grande, maravilhosa? Você já recebeu a bênção da salvação? Porque o maior milagre é a bênção da salvação. Você pode dizer amém, amados? Somos salvos. Esse é o maior milagre. E você pegar e receber essa bênção do Senhor. Agora o que fazer? Querido, o que nós possamos fazer ou podemos fazer aqui ainda é pouco, diante de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A sogra de Pedro reconhece o que Jesus fez e ela imediatamente começa a servir. Então, amado, eu e você temos que ter esse coração também de servos. Porque quando nós somos gratos a Jesus Cristo, nós temos gratidão pelo que Jesus fez, o que Ele faz, o que Ele é, nós servimos. Servimos a Ele, servimos ao próximo, servimos na obra do reino, servimos as pessoas no dia a dia, servimos na empresa ou no trabalho, servimos na cidade onde nós moramos, servimos. As pessoas têm que olhar para cada um de nós e ver uma excelência nas nossas vidas. Você pode dizer amém, amados? Ver que nós somos excelentes naquilo que nós fazemos. Quando você vai no restaurante, que você vai comer ou vai fazer um lanche, deixa lá uma boa gorjeta para o garçom. Aí tem gente que não é brincadeira não, né? Olha, sabe por quê? Quando você voltar lá, sabe o que o garçom vai falar a teu respeito? Olha, aquele ali é bênção, hein? Aquele ali não é brincadeira não. Aquele ali me deu uma boa gorjeta, entendeu? Olha, vou servir, não, deixa que eu vou servir, deixa comigo. Eu vou servir, ele e a família dele, vou servir. E você sempre será lembrado, sempre será bem-vindo, e ele sempre vai falar bem de você. Mas, querido, imagine quantos outros não fazem nada, ainda reclamam, ainda falam mal, e as pessoas falam mal deles. Então, nós, queridos, estamos aqui representando Jesus Cristo, representando esse reino maravilhoso, e nós temos que fazer com excelência. Então, na casa de Pedro, de Simão Pedro, Jesus foi levar cura.
levou cura para a sogra de Pedro. Jesus cura ali, querido, não somente o corpo, mas também a alma dela que estava cansada, ela estava cansada com febre, acamada. Jesus cura o físico e a alma daquela mulher, e ela então passa a servi-lo, a cada um deles com muita alegria, em nome de Jesus. Queridos, quando Josi hoje postou sobre a mãe dela no grupo do Ministério de Louvor, eu logo falei, meu Deus, restaura a saúde dela, restaura a saúde, porque foi no médico, estava sentindo muita dor no corpo, foi medicada com remédio, e o remédio não fazia efeito, e continuava com dores no corpo. Eu falei, Senhor, cesse, que esse mal saia em nome de Jesus, Senhor, que aquele ambiente seja um ambiente de cura, para a honra e glória do teu santo nome. Você pode dizer amém, amados? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite, amém, amados? Precisa ser um ambiente assim, em nome de Jesus, porque onde Jesus está, amado, algo novo acontece. Algo novo acontece. Terceira casa que eu quero falar é a casa de Levi. Levi, ele é um publicano, um cobrador de impostos, Mateus. E Jesus então vai na casa dele, isso está lá em Lucas capítulo 5, versículo 29, pode passar, pode projetar por favor, que diz assim, então, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. E ali algumas pessoas começaram até a julgar Jesus por sentar com pecadores e comer com eles. Jesus está ali sentado à mesa, comendo com eles ali, e ali então dando um bom testemunho diante daquelas pessoas. Amados, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos, de ninguém. Jesus, ele sentou com publicanos, ele sentou com pessoas pecadoras. Jesus, ele declara, ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quantas pessoas que nós conhecemos, quantos lares, quantas famílias estão doentes, e que nós que temos a palavra de vida eterna, a palavra de bênção, de paz para essas pessoas, precisamos sentar à mesa com eles. Será que nós somos tão bons ao ponto de pegar e falar assim, não vou sentar com fulano, com Beltrano, porque eles são pecadores? Eles fazem isso, fazem aquilo? Não, amados, não. Nós precisamos sentar com essas pessoas realmente e fazer a diferença naquele meio ali, e poder saber que naquele ambiente, naquele lugar, Jesus quer perdoar. Jesus entrou na casa de Levi, na casa de Mateus, e naquele ambiente onde ele foi julgado pelos outros ali, de sentar com pecadores, publicanos, sabe o que acontece? Jesus criou um ambiente para que Mateus pudesse ser perdoado. Perdoar o passado dele, perdoar as coisas que ele fez de errado. E olha aqui para mim, amado, Jesus não olha o meu passado, o seu passado, ele não olha isso, ele está olhando hoje. O passado, ele jogou no mar de esquecimento, você pode dizer amém, amados? Porque ele faz tudo novo na nossa vida. Nós somos uma nova criatura, ele faz tudo novo na nossa vida. E ele fez isso com Mateus. Ele fez isso, uma coisa, gente, um personagem do The Chosen é o Mateus, que eu acho fantástico, da série The Chosen. O cara é fera demais, o cara é fantástico, ele fez muito bem, cumpriu muito bem o papel dele, na missão que foi delegado a ele, para ser o Mateus, para ser o Levi, é algo impressionante. E eu começo a imaginar uma cena como essa, de Jesus pegar e declarar para que ele veio, para curar os doentes, para trazer um ambiente ali então, de perdão naquela casa. Mesmo que a nossa casa, querido, tenha um passado marcado por erros, Jesus entra para restaurar, perdoar e você recomeçar. Você pode dizer amém, queridos? Recomece. Não vamos entrar em lares para levar paz, querido, paz no lar, onde pessoas têm que recomeçar a vida, onde pessoas têm que saber, querido, que Jesus perdoa, e ele pega, querido, o pecado, o erro de cada um de nós, ele joga no mar de esquecimento e dá a oportunidade para a pessoa recomeçar a sua vida. Então, querido, vamos nesses dias com essa missão de levar essa paz para as pessoas e saber que ele perdoa. Fala para quem está do seu lado e fala assim, Jesus perdoa. Jesus perdoa. E é interessante que Mateus, Levi,
ele se tornou o quê? Um dos discípulos de Jesus Cristo. Imagina alguém, querido, que tinha posse, riquezas, de uma forma ilícita, errada, tem um encontro com Jesus, abre a sua casa, é perdoado por Jesus, Jesus o chama e ele diz sim. Ele abre mão de tudo isso para seguir Jesus Cristo. Querido, a melhor decisão que Mateus tomou na sua vida. Querido, quarta casa, é na casa lá em Cafarnaum, que eu quero ler com vocês também, querido, que houve uma restauração maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim: certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma cama, em uma maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Meu Deus. Paz no lar, nós temos a missão de levar uma palavra de vida para as pessoas. Levar palavra de vida para as pessoas. Um amigo, o que ele pode fazer pelo seu amigo é realmente apresentar Jesus para ele, falar de Jesus para ele e realmente levar essa pessoa até Jesus Cristo. Se verdadeiramente é seu amigo, e se você tem amigos que ainda não têm Jesus, amado, leve esse amigo para Jesus. Talvez ele vai falar, querido, mas igreja, e talvez ele já ouviu falar tão mal de igreja, viu tantos erros na igreja, como André até falou aqui da igreja e tudo. Mas, amado, convide o seu amigo para uma reunião de amigos. Convide o seu amigo para uma reunião de amigos. Numa casa, que é uma célula, e ele vai. Porque você que é amigo dele, você que é amiga dela, querido, vai aceitar, porque um amigo vai convidar o outro amigo para algo bom. Eu fui convidado para uma célula, e fiz de tudo naquele dia para não ir, mas, querido, e o rapaz, ele nem era meu amigo, né? Me conhecia através da minha família e tudo, o Fábio, ele insistiu tanto que ele ficou comigo e a célula já estava rolando, que nós chegamos só no final da célula. Já contei isso para vocês. E foi o dia que Jesus Cristo me visitou de uma forma tão tremenda, tão poderosa, que naquela célula, naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele me aceitou. Mas uma pessoa insistiu, perseverou, me convidou, e eu falei não, ele continuou. Eu falei, eu vou em casa, ele falou, vou com você. Entendeu, querido? E eu enrolei para ele ir embora para a célula, que ele tinha que tocar na célula, músico, tinha que fazer o louvor. Deu a hora da célula, eu falei, vai vazar, ele vai embora. Ele ficou. E ele pôde naquele dia apresentar para o Senhor o maior louvor. Uma alma, uma vida. Então, querido, vale a pena. Como vale a pena? Isso aconteceu onde? Numa casa. E isso aconteceu numa casa. E é interessante que 4 amigos, ele leva o enfermo perante Jesus Cristo, e tem uma multidão cercando ali em Cafarnaum, na casa de Jesus. Tinha uma multidão ali, querido, cercando. E agora, o que nós vamos fazer? Eles tiveram uma ideia excelente, uma fé tremenda, ousados que eles foram, de levar aquele doente, aquele enfermo, então na cama, na maca, perante Jesus, pelo telhado, e colocar na frente de Jesus. E aquele homem, aquele paralítico, ele foi curado através da fé dos 4 amigos. Imagine você, um homem de fé, uma mulher de fé, que crê no Senhor Jesus Cristo. Quantos creem? Digam amém, amados. De saber que você pode levar o seu amigo ou a sua amiga perante Jesus, e essa pessoa ser curada, essa pessoa ser liberta, essa pessoa ser salva, essa pessoa ser restaurada, através da sua fé. Quantos pode dizer amém por isso, amados?
E Jesus então exalta ali a fé daqueles 4 amigos. A fé deles, de poder levar então perante Jesus Cristo, esse amigo para ser então curado por ele, porque eles sabiam o que Jesus poderia fazer. Jesus honra a perseverança deles e transforma toda impossibilidade em possibilidade. Isso é algo tremendo demais. Quinta casa é a casa de Simão, o fariseu, que Jesus então entra naquela casa para levar cura interior. Uma das coisas que mais me atrai na Sara Nossa Terra, e durante todos esses anos, perseverando e permanecendo firme, é esse ministério de cura interior. Porque quem passa por isso, sabe o que é. Quem é curado interiormente pela história de sofrimento no passado, sabe o que é. E como eu sonho, como eu almejo, como eu oro, de novamente nós voltarmos a ter grupos de cura interior na igreja. Grupo de mulheres, grupo de homens. Você pode dizer amém, amados, por isso? É bênção, porque eu fui curado nesse prédio, nesse lugar aqui, numa sala lá embaixo. 1 ano fazendo cura interior. Fui curado aqui, nesse lugar. Que coisa fantástica, amados. E cura interior é bíblico, está na Bíblia. Vamos lá. Lucas 7, isso, meu amado, 36 e 37, não, 36 ao 39, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os seus cabelos, beijou e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Meu Deus, que coisa, gente. Jesus foi convidado para ir na casa desse homem, um fariseu. Entra lá, esse homem não traz nenhuma bacia com água para lavar os pés de Jesus para entrar na casa dele. Esse homem que não serve Jesus, quando ele está sentado à mesa, ele não vai nem para lá para servir Jesus, ele não faz nada. Aquela mulher entra, ela vem com um perfume de alabastro, e naquela época o perfume era caríssimo. Ela pega o perfume, querida, ela unge Jesus com o seu perfume. Ela vem quebrantada, chorando, adorando a Jesus Cristo pelo que Ele é, e ela era uma pecadora. Ela chega e adora Jesus Cristo, querido, se derrama, ela chora, as suas lágrimas começam então a lavar ali Jesus Cristo com as suas lágrimas, e ela com seus cabelos enxuga os pés dele. Continuando lendo o texto, Jesus relata tudo isso, e ele fala o que ela fez e o que o Simão fez. O que Jesus estava trazendo naquele ambiente, naquela casa? Ela foi perdoada. Jesus perdoou ela pela fé, querido, dela. Jesus perdoou aquela mulher e falou: não só você está perdoada, mas a sua fé te salvou. Vá em paz. Jesus libera sobre a vida daquela mulher uma palavra de bênção, uma palavra de paz e ainda salvação sobre a vida dela. Mas aqui então, Simão, o fariseu, precisava ser curado de dentro para fora. Ele precisava entender que ele não precisava julgar ninguém pelo seu erro, pelo seu passado, pelos seus pecados. E uma coisa que eu falo com você nessa noite: não julgue as pessoas. Não julgueis e não sereis, não condeneis e não sereis, perdoai e sereis perdoados. Jesus não condena, Jesus perdoa, e perdoou aquela mulher. E essa mulher depois se tornou uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus Cristo. Mas interessante aqui, querido, é que Jesus queria curar esse homem.
E Jesus naquela casa, naquele lar, traz um ambiente de cura interior, porque aquele homem tinha um coração duro, um coração que julgava as pessoas, até o erro das pessoas ele julgava, como julgou aquela mulher, pensando que Jesus não estava ouvindo. E ele ouviu. Ele ouviu. E ali então Jesus traz um ambiente de cura. Agora você já reparou uma coisa? Em cada lugar, em cada casa que Jesus ia, em cada ambiente, a maioria deles tinha comida. Eu quero dizer para vocês, amados, que o pastor Rodolfo, eu já perdoei ele, e ele já me convidou para ir na casa dele, gente. E não foi uma vez só não, tá? Ele está perseverando, para a gente achar uma data, né? Para poder estarmos juntos, ter uma comunhão junto. Rapaz, o homem está firme, entendeu, querido? Olha que bênção maravilhosa, mas por quê? Porque é muito bom estar à mesa. Milagres acontecem à mesa. Cura acontece à mesa. Seja ela interior, seja ela física, seja ela emocional, acontece. E você vê no ministério de Jesus, a maioria das vezes Jesus está à mesa, sentado. E alguma coisa ali à mesa então acontece. Eu amo demais reunião em família. De sentar na mesa com a família, de estar na mesa com a família e ter um banquete maravilhoso da família, e ali nós estarmos juntos, sorrir, se alegrar, contar histórias e tudo mais, tal, orar e agradecer a Deus. É um momento maravilhoso, amado, faz isso. Reúna, lembra, eu acho interessante que os nossos pais, os nossos avós, eles, alguns que já foram, alguns que ainda estão conosco, graças a Deus, eles sempre deixam um legado sobre isso. Não deixe de reunir. Infelizmente, algumas pessoas, durante os anos, param. Uma coisa que os antepassados fizeram tanto isso, depois a nova geração para. Mas olha aqui para mim, não é para você parar não, está escrito. É para você continuar. E é para você lembrar, é para você continuar fazendo e continuar ensinando a outros, e não vai parar, e cada vez vai ser melhor em nome de Jesus. Você pode dizer amém, amados? Esse é um ensinamento de Jesus Cristo, que Ele ensina, que Ele faz, o que Ele move ali tremendamente. E eu quero falar sobre só mais uma casa, por causa do nosso horário, e outra oportunidade a gente continua. Então essa casa agora é a casa de Jairo. Vocês conhecem a história, Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50, diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Próximo. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Eu posso ouvir um amém mais forte, amados? Isso acontece aonde? Numa casa, num lar. Alguém vem com a notícia, quando Jairo realmente foi pedir ajuda a Jesus, a filha estava doente, mas depois ele recebe a notícia então que ela morreu. E Jesus fala assim: não, ela está dormindo, apenas creia, acredite, apenas creia. Mas nós vamos ouvir muita má notícia, mas a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. É Ele que tem a palavra. Então acredite naquilo que Jesus está falando com você, está trazendo para você, está ministrando sobre a sua vida. Ela morreu, sim, mas Jesus, querido, é a ressurreição e a vida. Ele é. E eu preciso acreditar nisso todos os dias da minha vida. Jesus então entra ali naquela casa, então é interessante que ele, só leva com eles Pedro, Tiago, João, os outros ficam intercedendo ali, orando. Jairo e a sua esposa também entram naquele quarto, naquele ambiente. E Jesus então, querido, ressuscita aquela menina. Ressuscitou. É algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Eu lembro na Bíblia que quando Jesus está vindo alegre e feliz com os sinais que estão acontecendo, uma multidão alegre está vindo, só que depois vinha uma mãe com o seu filho jovem, querido, para poder enterrar o seu filho, porque o filho morreu ainda menino, ainda jovem. Entre duas multidões então eles se encontram.
Uma multidão alegre e uma multidão triste. Porque morte, dor, sofrimento, perda. E Jesus encontra essa multidão. Jesus, alegria. Outra multidão, tristeza. Amados, aonde estiver a tristeza, quando a alegria entra, a tristeza vai embora. Jesus, ele pega então e vê a dor daquela mãe, ele tem compaixão daquela mãe, e aí ele chega perto, e ele toca no esquife, no caixão, e o menino ressuscita. Era duas multidões que se tornou uma só. Uma só. Uma multidão alegre, celebrando a ressurreição, a vida, celebrando realmente quem Jesus é. Querido, Jesus é vida. E Ele é vida em abundância. Eu posso ver um amém mais forte, amados? Feche teus olhos em nome de Jesus, querido. Feche teus olhos nesse momento. Ele entrou em muitos lares. E você vê que aqui não deu tempo nem de falar dos 12. Mas falamos de 6. E é interessante que cada lar que ele entrou, algo sobrenatural aconteceu. Jesus ressuscita diante da família, a filha de Jairo. Ele traz um ambiente ali de esperança para toda aquela família. Aonde havia luto, ele traz esperança e ele traz alegria. E algo maravilhoso então acontece. Talvez, querido, na sua vida alguma coisa parece estar morta. Talvez você não sonha mais, parou de sonhar. Talvez você, querido, está com um relacionamento que está morto espiritualmente falando. O casamento, o relacionamento na família, morto espiritualmente falando. A sua fé, não acredita mais, perdeu a fé, perdeu a esperança completamente. Deixa Jesus entrar no seu lar, deixe Jesus entrar no seu coração, na sua vida, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do teu coração, da sua vida, do seu lar, da sua casa. Ele está batendo, pedindo para entrar e cear com você. Querido, Ele quer derramar sobre você hoje uma veste nova. Toda veste de luto, de tristeza, amado, Ele quer realmente que saia da sua vida. E Ele quer hoje trazer um ornamento sobre você de vida, de esperança, de fé. Oh Senhor, toma este lugar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e exaltamos o seu nome. Quantos lares o Senhor entrou com um propósito de trazer cura, um propósito de salvar, um propósito de libertar, um propósito de trazer cura interior, um propósito de restaurar, oh Deus amado Pai, a fé, a esperança, um propósito, Deus amado Pai, de trazer existência novamente, Deus, o sonho de poder sonhar novamente, Senhor, um propósito de trazer vida, e vida em abundância. Senhor, o Senhor tem um propósito nesses dias, de restaurar lares em Nova Friburgo. O Senhor tem um propósito nesses dias, sobre a vida de cada líder, que o Senhor está levantando nesses dias, líderes que vão, Deus amado Pai, ser líderes de enviar a sua paz, líderes de paz, e que o Senhor possa estar levantando um grande exército, outras pessoas também, Senhor, jovens, adultos, homens, mulheres, para que assim, Deus amado, mais famílias, mais lares sejam visitados pelo Senhor. Esta obra é sua, oh Deus, que se levante corações disponíveis e dispostos, oh Deus, a servir ao Senhor, que possamos deixar um pouco de lado as ocupações que nós temos, Pai, e tantas, assim, Deus amado, quando o Senhor entrou no lar de Maria e de Marta, Marta estava ocupada, com tantos afazeres, com tantas coisas, e às vezes nós somos assim.
ocupados com tantas coisas, e não escolhemos a melhor parte. Maria escolhe a melhor parte, que é a tua palavra, está aos seus pés, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. Oh Deus, que nesse mês, oh Deus amado Pai, de maio, que no mês de junho, oh Deus, possamos entrar em muitos lares em Nova Friburgo, levando essa paz, levando a tua palavra, e que o ambiente seja um ambiente, Deus, milagroso, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de amor, um ambiente de perdão, Senhor, em nome de Jesus. E talvez, Senhor, isso tenha que acontecer em lares aqui presentes, em lares que estão conectados conosco agora nessa noite. Entra, Senhor. Eu sei que o Senhor está batendo a porta. Entra. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo no nosso meio, Deus, e faça a tua vontade, não a minha, não a nossa vontade, mas faça a vontade do Senhor. Oh, Senhor. E olhe para aqueles, oh Deus, que como Zaqueu, está fazendo um esforço tão grande para te ver. Como ele sobe numa árvore só para ver o Senhor. E tem pessoas, ó Deus, que estão sinalizando, que possamos ter os nossos olhos abertos para ver esses sinais, que pessoas estão chamando e estão sinalizando para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa fazer morada, para que possamos ser um instrumento do Senhor, para que essas famílias, essas pessoas sejam salvas. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver. Abra, em nome de Jesus. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Vamos ficar em pé, vamos adorar esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor, amados. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. Quando o Senhor cante, quando o Senhor restaurou minha sorte, meu Deus. Declare isso, amados. Os meus olhos se abriram e eu vi a minha casa bem mais feliz. Glória a Deus. Quero amanhecer e a minha família em teus braços pra te adorar. Vem cuidar do meu lar, Senhor Jesus. Isso, convida Ele, convida. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Convida Ele. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faça, Senhor. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. Mais uma vez. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. Queridos, eu sei que muitos de nós estamos aqui, precisamos melhorar a cada dia. Sermos pessoas melhores. Marido, esposa, pai, mãe, filhos. Interessante que Deus ficou 400 anos em silêncio, porque o coração dos pais, tão endurecidos, não se voltou para os filhos, nem os filhos para os pais.
O Antigo Testamento fecha com uma mensagem muito dura com relação a isso. Deus fica 400 anos em silêncio. Nós temos que hoje olhar para a nossa casa, para o nosso lar, e ter um coração mais voltado para a nossa família. Primeiro Deus, depois a família. A família tem uma importância muito grande para o Senhor. Querido, não importa o tempo, não importa a idade, mas se volte para isso. Comece hoje, porque ontem você não tem mais, já passou. Comece hoje. Converse com seus filhos. Converse você, marido e esposa. Reúna. Sente à mesa. Converse à mesa. Faça como Jesus fez. Ele sentava à mesa com as pessoas, sentava à mesa com os seus discípulos. Comiam juntos. E milagres aconteciam. Eu tenho uma admiração muito grande porque nós passamos férias uma vez, 10 dias, numa família adventista, lá em Porto Alegre. Aprendemos muito com eles, demais. Porque eles paravam na sexta-feira, não trabalhavam mais, 18 horas de sexta-feira, reunia a família e conversavam uns com os outros. E perguntavam: como foi a tua semana? Você? E eles um compartilhavam com o outro como foi a semana deles. Eles oravam em cima daquele propósito, agradeciam a Deus em cima daquele propósito. No sábado de manhã, todos iam para a igreja, porque o Senhor é o Senhor do sábado. Eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para passar férias, para estar junto com esses amigos, e nós aprendemos tanto aqui com eles, Pai, tanto aqui com eles, porque eles entenderam o que significa uma família bíblica. Entenda isso, amado, o que é ser uma família bíblica. E uma família bíblica, ela reúne. Lá em casa, toda sexta-feira é o dia da família. Nós só aprendemos isso quando fomos enviados para São Gonçalo. E nós tiramos um dia da semana para reunir a família e termos uma comunhão juntos. Tenha um dia da família. Não sei se é sexta, se é sábado, se é domingo, não importa o dia, mas importa é que você faça, que você cumpra, que você reúna, e que você possa olhar nos olhos um do outro da sua família e perguntar: como foi o seu dia? Como foi a tua semana? Vamos agradecer a Deus. Deus é bom com cada um de nós, Ele é maravilhoso, e Ele vai continuar abençoando a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. E pode dizer amém, amados? Abra suas mãos, amados. Entra, Senhor, em nosso lar, como nós cantamos aqui essa canção do nosso bispo. Entra no nosso lar, e que o Senhor possa, Deus, instruir e ensinar, ó Deus, começando de nós homens, a sermos pessoas melhores na nossa casa, na nossa família, porque a igreja começa em casa. De sermos pessoas mais próximas, ó Deus amado Pai, o marido da esposa, a esposa do marido, os pais dos seus filhos, os filhos dos seus pais, para que haja bênção na família, para que haja bênção na família, para que haja bênção na família, e que esse lar seja um lar de paz, seja um lar restaurado, abençoado, um lar de vida, um lar, ó Deus amado, onde um ama o outro e perdoa, quando o outro erra, o outro falha, é um lar de perdão e de misericórdia. Meu Deus, ali que nessa família, Deus amado Pai, sonhe com o outro, ajude, Deus anima, encoraja, inspira o outro, Deus, os seus sonhos, os seus projetos. Que as palavras sejam palavras de ânimo, de força, de motivação, que põe o outro para cima e não para baixo. Abençoe esse lar, meu Deus. Faça desse homem, dessa mulher, ó Deus, pessoas melhores. Vó aqui presente também, Deus amado Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam bênçãos na vida dos seus netos, Pai, para a honra e glória do Teu nome.
E que essa geração, Deus, seja uma geração muito melhor do que a nossa, porque nós fizemos conforme a tua palavra, assentado à mesa, andando pelo caminho, oh Deus amado Pai, ao deitar, ao levantar, nós ensinamos a palavra do Senhor, nós oramos com eles, Pai, e nós fizemos conforme a sua palavra. Abençoe esses lares, abençoe essa família, para a honra e glória do teu nome. Eu oro, Deus, para que a tua graça, a tua paz, o seu amor, a sua misericórdia que não tem fim, e que a doce consolação do teu Espírito Santo, ó Deus, esteja com o seu povo, com a sua igreja, não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.